Black Friday do Educando a Sua Cria. Eu preparei uma super oferta Black Friday para você fazer parte do meu curso completo. Para saber todos os detalhes, é só clicar no link dos comentários desse vídeo. Como fazer seu filho parar de dizer não? Bem-vindos ao programa Luz no Fim do Túnel, um espaço para a gente se aprofundar em alguns temas, para que você possa se sentir mais seguro como pai ou mãe, para que a gente consiga transformar o seu lar em um lar onde seu filho te respeite, onde seu filho coopere, onde todos convivam em harmonia. Eu sou Giovana Monzani, se você não me conhece ainda, eu sou educadora parental e ensino quem tem filhos de 0 a 6 anos a fazer ele te respeitar em qualquer situação, sem gerar trauma na vida dele. Então, como fazer seu filho parar de dizer não? E aí, você sabe como fazer seu filho parar de dizer não? Você já viu algum conteúdo relacionado a isso na página? Eu já fiz alguns conteúdos relacionados a isso, mas aqui a gente vai poder se aprofundar. Se o seu filho já aprendeu a falar, provavelmente ele já está falando bastante não. Se ele ainda não está falando poucas frases como só apenas maçã, mamãe, papai, se ele já efetivamente aprendeu a falar, se ele já tem por volta dos 3 anos, ele está falando bastante não. Você deve ouvir muito essa palavra com muita frequência. E mesmo que ele ainda não tenha aprendido a falar essa palavra, isso não importa, porque ele deve te dar muitas negativas ao longo do dia. De outras formas, mesmo que ele ainda não fale essa palavra. Algo do tipo, vamos embora? E aí ele faça não com a cabecinha. Ou vamos embora? E ele se joga no chão, tipo, não quero, mesmo sem falar a palavra não. Pode juntar os brinquedos? Não quero! A primeira questão aqui é tentar entender como anda a relação de vocês. Você também anda falando muito não para o seu filho? Como é que anda a relação de vocês? Por exemplo, não quero ir para a escola hoje, quero comer isso, não quero guardar os brinquedos. Então, alguns dos exemplos que eu trouxe aqui. E como anda a relação com seu filho? Você anda falando muito não para ele o dia inteiro? Porque vocês lembram que as crianças têm os neurônios espelhos e eles tendem a imitar os comportamentos dos pais? Então, isso é só um dos pontos. Quero trazer um questionamento aqui. Como anda a sua relação com o seu filho? Você anda falando não para ele o tempo todo? Ou você anda escolhendo algumas batalhas e você fala não para algumas coisas e outras você deixa rolar? Porque a ideia é, se você falou não, você fala não até o fim. E se você deixou rolar, você está escolhendo suas batalhas. Por exemplo, você pode escolher a sua batalha se a sua criança não quer ir com tênis azul, mas prefere ir com tênis preto aquele dia. Ai, Giovana, mas o tênis azul é mais adequado para o meu filho ir para a escola. Tá, mas deixa, não compra todas as batalhas. E aí outra questão aqui, por exemplo, às vezes seu filho é muito tímido e aí você fica aqui toda hora, ai, cumprimenta o tio, cumprimenta a tia. E aí ele não quer cumprimentar, ele não se sente à vontade de cumprimentar. Então chega no lugar e cumprimenta todo mundo, tem atitude de cumprimentar, mas não fique insistindo para a criança cumprimentar, porque aquilo acaba tornando a situação ainda mais desconfortável para a criança. Então, se seu filho fala muito não para você, pensa se você também não está falando muito não para o seu filho, principalmente dificultando e insistindo e batendo de frente em alguns pontos, porque se você bate de frente com ele em alguns pontos que para ele é muito desconfortável, ele vai bater de frente em muitos pontos para você que é desconfortável. Lembra, é uma via de mão dupla. Outra questão, se a gente dificulta a comunicação, principalmente para as crianças que estão na primeira infância, se você está numa brincadeira, tudo bem, mas se você está passando um comando, você não deve abrir brecha para uma dificuldade de comunicação. É melhor você ser firme. Então, não usa da ironia e não abre brecha para esse não. Então, por exemplo, a gente escolhe as nossas batalhas, mas se a gente precisa que a criança fale sim, não abre brecha para esse não. Por exemplo, o cumprimentar, você pode até abrir brecha para o sim, mas no caso de ir para a escola, e aí você falou aqui um caso de ir para a escola, não quero ir para a escola, isso não é algo que ele pode decidir, ele tem que ir para a escola. Então, isso é algo que você não pode abrir para um questionamento. E aí, quando você for falar com ele sobre esse ponto, a forma como você vai falar não pode abrir uma margem para uma escolha, entende? Porque quando a gente abre margem para uma escolha, você abre espaço para um belo de um não na sua cara. Então, quando você fala assim, filho, você quer tomar banho? A criança pode falar na sua cara, não. Você está abrindo
espaço para isso. Então não dificulta a comunicação. É filho, vamos para o banho. Existe um limite para o não, exatamente. Você tem que dar espaço para o seu filho falar não. Você tem que escolher as suas batalhas. Então, tudo bem seu filho escolher um tênis, tudo bem escolher se ele quer ir de amarelo ou vermelho, mas não tá tudo bem ele escolher se ele vai para a escola ou não. Então, quando for esse caso, a forma que você vai comunicar ele não tem escolha para isso. Você não deve abrir brecha para ele dizer o que ele quer, porque isso não é uma escolha. Você não está abrindo uma comunicação e nem espaço como se ele pudesse decidir aquele ponto. Então, está na hora de ir para a escola. Não é, filhinho, vamos para a escola. Se você fala assim, filhinho, vamos para a escola, você está abrindo margem para ele falar assim na sua cara, não. E aí você vai fazer o quê? Então, filho, está na hora de ir para a escola. E não tem vírgula quando você fala isso. Então, numa brincadeira, no dia a dia, tudo bem você relaxar na forma que você vai falar. Mas quando você está ali passando algo para a criança que precisa ser atendido e a criança não atendeu, então o que eu costumo falar ali? Você está no dia a dia falando de uma forma mais leve, tudo bem. Agora, você falou uma vez, a criança não atendeu, para um minuto e dá uma planejada. Então, ao invés dela surtar, dela ter qualquer atitude que não vá dar em nada ou colocar os burros na água, o que ela vai fazer? Ela vai parar um minuto e vai raciocinar. E ela vai pensar, poxa, ali eu abri margem para o não. Poxa, ali eu abri brecha para uma situação. Então, ela raciocinou ali e ela pensou na forma de falar. Então, ela pensou na segunda forma que ela vai agir. A primeira, tudo bem, ela estava ali falando e da outra vez ela falou de um jeito e na comida funcionou. Só que quando ela percebeu que o filho dela não entendeu direito um limite, na segunda vez que ela foi falar já mudou. E por isso que eu falo muitas vezes, a gente fala 3 vezes com a criança. A primeira vez é uma vez solta, a gente não sabia que o nosso filho ia questionar. A segunda vez a gente já fala abaixando, já fala encostando na criança, ou tô aqui, já fala de um jeito mais firme, já fala chamando a atenção da criança e já fala falando assim, olha, a gente vai para a escola, com licença, se você não entender que agora eu preciso ir para a escola, eu vou precisar te pedir licença, te pegar e sair. Então, a gente pode usar de estratégias nessa hora, como vai ser legal, o caminho vai ser divertido, eu vou botar uma música legal. Várias vezes, a gente precisa ser realista. Isso pode não funcionar. E tá tudo bem. Não precisa se frustrar como pai ou mãe. Isso vai acontecer. O seu filho é ser humano. Mesmo você não abrindo brecha para esse não. E aí você vai precisar pegar o seu filho e levar para a escola. Mas quando você muda a forma de falar, esse não do seu filho reduz absurdamente. Então, quando você for falar para ele, não abre margem para o não, se ele não pode escolher. Geralmente eu grito, me irrito, pois são os dois dizendo não, aí eu saio de mim. Tá vendo? Então a gente chegou em 2 pontos aqui que já podem ser revistos. Então vocês estão numa briga, né? Num cabo de guerra, cada um tá puxando para um lado. Então a primeira sugestão foi: solte esse cabo de guerra. Muitas vezes, deixa ele escolher, né? Fale menos não. Só aí ele vai ficar muito feliz e vai querer falar muito sim para você. E aí quando você precisar falar não, ele vai estar mais aberto. E aí quando você precisar falar não, primeira coisa, você vai estar diferente, porque sua bateria não vai estar tão no sinal vermelho. Ele vai estar com a bateria mais carregada. E você vai falar o não para ele de forma mais firme, né? Sem abrir margem. E a ideia aqui não é condenar o não, tá? O seu filho, ele precisa de espaço para dizer não, como eu estava falando, para ter opinião própria. É importante ensinar para o seu filho sobre consentimento. E só é possível ensinar para o seu filho sobre consentimento se você ensinar sobre livre-arbítrio. Seu filho precisa encontrar espaço para dizer não gostei. Então, você está penteando o cabelo dele, fazendo uma trancinha na sua filha e a sua filha falar não gostei, quero de cabelo solto. E aí você não pode falar para ela, você não decide nada, porque ela precisa decidir sobre o corpinho dela. Para lá na frente não chegar algum professor, Deus me livre e guarde, mas isso pode acontecer, ou chegar um amiguinho querendo fazer alguma coisa nela e ela vai precisar falar, eu não gostei, eu não quero que você faça isso. Quando ela chegar lá com 10 anos de idade, algum amiguinho queira induzir ela a fazer alguma besteira e ela fala, mas eu não gosto disso. Para que seu filho faça isso mais
lá na frente, você tem que ensinar essa base. Você tem que ensinar livre-arbítrio, você tem que ensinar ele a construir o seu eu. Se você pode esse eu, lá na frente, igual eu tava falando numa live aqui, que uma mãe falou aqui, poxa, meu filho tem 6 anos, era uma criança nova, e ele encontrou um amiguinho de 8 e ele tá fazendo muita besteira. Eu falei, olha aqui, eu ouso a dizer que você não construiu uma boa base. Quando ele era pequenininho, aposto que você não construiu um bom eu, que ele não tinha livre-arbítrio. E ela falou, tem razão. Eu falei, tudo bem, você não tinha essa consciência. Agora é resgatar esse pilar, porque ele é o Maria vai com as outras. E não adianta você cortar a convivência dele. Isso é um sinal, ele precisa construir o seu eu. E se você cortar essa criança da vida dele, com 10 anos ele não vai escolher bons amigos. Então construa agora essa base, enquanto está na primeira infância, enquanto você pode intervir. Porque quando ele tiver 10 anos, essas escolhas vão caber a ele. E aí eu quero ver. Você não vai poder mais escolher quem convive com ele. Então agora é a hora de ensinar livre-arbítrio. Então seu filho precisa encontrar espaço para dizer não. Se vai para a escola sim ou não? Não. Mas se ele quer fazer uma trança sim ou não? Se ele quer ir com uma blusa amarela ou verde? Se ele quer botar o tênis azul ou preto? Se ele quer ler a história da Branca de Neve ou da Chapeuzinho Vermelho? Sei lá, gente, coisas, o máximo de coisas que essa criança pudesse decidir, deixa ela decidir. Se ela quer comer a comida agora ou daqui a 10 minutos, não tô falando para mudar a hora da refeição dessa criança. Tô falando parar agora ou daqui a 5 minutos. Se o banho pode ser assim que ela chega da escola ou 1 hora depois, antes de dormir, dê a opção de escolha para o seu filho. Isso é muito importante na construção do eu, na construção de um ser humano. E aí, qual a diferença, nesse caso, de uma educação consciente para uma educação permissiva? Alguns pontos são inegociáveis, igual eu estou falando aqui. Escovar o dente é inegociável. Você não vai deixar seu filho escovar o dente porque ele não quer. Então, esse papo assim, ai, mas eu não escovei o dente porque o meu filho não queria. Tem algumas coisas que seu filho pode querer. Tem outras que ele não pode querer. Ele não pode escolher. Ai, mas o meu filho quis comer miojo hoje. Ele vai ficar querendo, ao invés de um prato de comida. Então, nesses casos, você está tornando uma educação permissiva. Isso não é uma educação consciente. Então, não vamos confundir algumas coisas aqui. Muitos pais, às vezes, chegam meio que fazendo queixa para mim. E é meio que um desabafo, eu sei. Às vezes eu também desabafo para as minhas amigas dos meus filhos. Ai, Giovana, anda muito difícil. Às vezes eu também falo, ai, anda muito difícil. Às vezes eu falo brincando, olha aqui, ó, tem um presente para você. Outro dia o Matheus falou, mamãe! Eu falei, não, filho, não. Eles são literais, né? Não pode fazer isso. E aí eu falo assim, ó, se tá difícil para você, imagina para ele. Se tá difícil para você ser mãe, imagina para ele. Porque bem ou mal, você tem escolha, né? Você escolhe a hora que você come, você escolhe a hora que você dorme. Você sabe que você pode ir no mercado comprar uma comida, ele depende 100% de você. Então é isso que eu procuro lembrar quando tá difícil para mim. Imagina para ele. Se você explode, você pode pegar o bracinho nele, bater nele. Ele só resta ele correr, se esconder. Pensa que esse não constante, seu filho tá falando muito não, tá negando muito alguma coisa, não necessariamente falando não, mas negando de alguma forma. Pensa que isso é um sinal para mostrar que algo não vai bem. É um sinal de alerta. Nesse caso, grandes chances de ser uma dificuldade de comunicação. Eu tenho falado muito isso ultimamente, que algo comunica, que é uma dificuldade de comunicação entre os membros da família. E essa é a proposta do método Educando a Sua Cria. Então, eu criei um método chamado Educando a Sua Cria. E por que esse método surgiu? Esse método surgiu porque quando eu tive o Gabriel, isso já tem mais de 5 anos, né? Eu tive muita dificuldade. Eu li bastante, mas não era uma literatura que é a literatura que eu busco hoje em dia. E eu tinha muita dificuldade na criação dele. Eu tentava botar algumas coisas em prática e eu não me encontrava. E apesar de eu ler bastante, eu não conseguia colocar a teoria na prática. Então eu comecei a buscar algumas coisas que facilitassem no meu dia a dia. Até porque às vezes eu ia no pediatra e ele falava em desfraude, e algumas coisas ficavam tão absurdas para mim. Sabe quando você pensa em Fantástico Mundo de Bob? Eu li algumas coisas de disciplina positiva e era o Fantástico Mundo de Bob para mim. Eu não sei se vocês já viram esse desenho, mas a entrada, ele pedalando aquela, tipo uma bicicletinha, e as coisas que os adultos falavam para ele eram surreais, ele viajava. E para mim, aqueles conceitos eram aquilo, muito abstratos. E aí, depois que eu comecei a entender melhor e essa teoria começou a aterrissar para mim, eu fiquei pensando como é que as pessoas que são leigas vão conseguir aterrissar
aterrissar com essas ideias que as pessoas falam de forma tão técnica e tão difícil. Porque se eu começo a falar que permissivo, um pai autoritário, às vezes para umas pessoas fica tão distante, né? Então, no método CRIA, você consegue aprender a identificar a causa do que está acontecendo dentro da sua casa, ao invés de ficar focando só no sintoma. Você para de olhar só para o sintoma. Porque quando você está à flor da pele, quando você está ali inserido no dia a dia, a tendência é que você olhe para o sintoma. Então, por exemplo, quando você está brigando com seu marido, você não consegue entender que você está brigando com ele porque vocês não estão conseguindo se comunicar. Às vezes é só uma questão de comunicação. Dele parar, sentar do seu lado e falar assim: meu amor, eu estou numa semana muito difícil. Eu quero dar um gás essa semana porque eu quero essa promoção. Eu quero muito essa promoção e eu quero que você me apoie. Isso não quer dizer que eu não te amo. Era só ele sentar do lado e falar isso para você. Mas ele não consegue verbalizar isso para você. Aí vocês se afastam e aí passa essa semana e aí vocês se afastam. Ele começa a fazer retaliação. Ele não quer voltar para casa porque ele sabe que você vai tratar mal ele. Ele começa a se afastar de você e aquilo vira uma bola de neve. E é muitas vezes o que acontece na relação sua e do seu filho. E que se você conseguisse parar e se comunicar e entender a causa do problema, as coisas se resolveriam melhor. E é essa a proposta do método CRIA, entender a raiz do problema. Parar de olhar para o sintoma, porque você está ali inserido, sendo drenado por aquela situação, e conseguir aprender a olhar para a causa e resolver o problema de vez. Olhar para a raiz do problema. E aí, quando a gente resolve a raiz, a gente soluciona não só a questão com o nosso filho, de verdade. A gente soluciona como flui o dia a dia com a nossa família. A relação entre vocês, os membros da sua casa, melhora. O seu filho se torna mais cooperativo, o dia a dia fica menos cansativo. Você conquista o respeito dos membros da sua casa como um todo. Seu filho vai passar a falar sim para tudo, Giovana? Claro que não! Lembra que eu falei o objetivo dessa live não era isso? Lembra que eu sempre falo aqui que eu não vendo terreno na lua? Que eu não tô aqui querendo enganar vocês? Então, a ideia não é essa. O filho de vocês vai continuar falando não. Mas ele não vai ser uma criança reativa, que fala não para tudo. É uma criança que quer cooperar. E pontualmente vai mostrar quem ele é. Vai mostrar ter personalidade. E esse é o nosso objetivo. Então você precisa ensinar seu filho a ter personalidade. Por isso que ele não pode falar sim para tudo. Então o meio termo é sempre bem-vindo, né? A gente precisa parar a querer os extremos para tudo. Uma criança extremamente obediente, uma criança doutrinada que abaixa a cabeça e fala sim, senhor, não é isso que a gente está buscando aqui. Eu quero uma relação que seja boa para você, mas que seja boa para o seu filho também. Então, nesse meio termo, a gente busca ter empatia com a criança, entender que seu filho também tem necessidades e desejos, assim como você. E ela precisa encontrar espaço dela no mundo, assim como você, desenvolver seu próprio eu, se sentir livre para querer. E ela vai começar ao longo do tempo perceber que ela precisa se colocar no mundo. E ela só vai conseguir se colocar no mundo se ela pode se colocar na casa dela. Se colocar na casa dela é saber que, mamãe, não foi legal você gritar comigo. Aqui em casa, meus filhos falam isso direto. Eu postei um stories outro dia que meu filho falou: você falou palavrão. Eu não sou uma pessoa de falar palavrão. Não foi legal o que você fez. Ele falou assim comigo, que é assim que eu falo com eles. E na mesma hora eu falei: me desculpa, eu errei. Eu não acerto sempre. E você tá certo em me corrigir. E por que eu falei palavrão? Porque ele puxou, o mais novo puxou uma porta e a porta despencou no pé dele. Eu tomei um super susto, porque eu achei que a porta ia machucar ele. Então eu falei: porque eu tomei e eu não sou de falar palavrão. Mas sabe quando você toma um super susto? E ele me deu um esporro. E ele tá certo, ele me corrigiu. E tá tudo bem. E é isso. E eu espero que ele faça isso na rua. Quando o amigo dele deu um empurrão nele, ele fale: não gostei. E o meu mais velho teve esse processo, porque ele falava sim pra tudo. Então foi porque eu comecei com uma obediência, sim, senhor. Então na rua, quando os amiguinhos dele faziam alguma coisa com ele, ele falava: ah, deixa pra lá, toma esse brinquedinho. E eu o tempo todo falava: ei, ei! E aí ele começou: não gostei. E eu falava: isso mesmo, não gostei. E aí ele começou a aprender isso. Se vocês soubessem a importância disso, isso é muito importante.
Algumas coisas você precisa impor e algumas coisas você precisa dar espaço para o seu filho. Então, primeiro, não dê opções para o seu filho quando você já decidiu. Se precisa ser feito, não é uma opção. Segundo, busque transformar essa forma automática que chamamos de educação. Às vezes a gente entra num modo automático de replicar o que acontecia com a gente. Para, respira e busca novas estratégias. Porque essas de antigamente, muitas vezes, não funcionam mais. E a gente chama isso de educar, isso não é educar, isso é adestrar, isso é coibir. Onde a sua criança fala não, você se irrita, grita, bate, ofende e fala para a criança: quem disse que você tem que querer? Isso é tão humilhante. E a sua criança tem que querer sim, por tudo isso que eu já expliquei aqui. Mas eu estou mandando. Isso é tão baixo. Quem tem autoridade não fala isso, mas eu estou mandando. Vocês conhecem a história de Jesus Cristo? Cara, eu não imagino assim, mas Jesus Cristo. Eu não imagino quem tem autoridade falando isso. Eu estou mandando. A pessoa fala firme, ela apresenta argumentos. Quem tem argumento não fala assim. Você não precisa responder com agressividade. Você pode só apresentar ali um argumento. Se a criança está te afetando muito, é porque você não tem autoridade. É porque você não se sente seguro. Pensa por que a criança está te incomodando tanto. É porque ela acionou sua criança interior. E tudo bem, nós somos crianças grandes, mas precisamos amadurecer essas crianças grandes pelos nossos filhos. E como fazer então, Giovana? Dê opções em que seu filho possa falar não, primeira coisa. Como? Você quer brincar comigo? Seu filho pode falar não, né? Agora não, mamãe, tô brincando sozinho. Faça perguntas onde ele possa desenvolver a sua personalidade. Você gostou desse desenho? Você achou bonito com essa roupa? Para ele desenvolver alto valor. Como você prefere hoje? Você acha que vai ficar legal se você for assim? Quando você precisar impor algo, seja firme, mas não esqueça da gentileza. Uma das ferramentas do método CRIA é a DIF. Decida, informa e faça. Então, quando você precisar ser firme, você muda já a forma que você vai falar com seu filho. Você já transforma a pergunta em uma afirmação. Mesmo que seu filho diga não, a ideia é você receber esse não desarmado. Você conduz o ritmo, não seu filho. Então, a resposta é calma. Quando você fala, não é uma pergunta. Quando ele te responde não, você responde com calma. Afinal, você dita o ritmo, você contamina, você é o responsável. Então, essa ferramenta vai te ajudar a lidar com o não sem ser agressivo. Vou trazer um exemplo prático do DIF. Decida, informe e faça. Seu filho falou ali: não quero ir para a escola. Você decidiu que ele vai para a escola. Você decidiu que vai manter a calma. Você decidiu que vai falar próximo a ele. Você decidiu que vai tentar ali com a estratégia de um caminho divertido. Então, decidiu tudo isso. Você vai informar para ele. Baixou lá, tentar você conduzir a situação, você ditar o ritmo. Filho, eu sei que você não quer ir para a escola agora. Eu sei que você vai sentir falta da mamãe. Agora a gente vai para a escola. O caminho vai ser legal. Daqui a pouco eu vou te pegar na escola. A gente vai botar uma música muito legal. Eu vou precisar te levar para a escola agora. Eu não quero. Eu vou te pedir licença e vou precisar te levar para a escola. Informou o que você vai fazer. Eu não quero. Fez o que você precisa fazer. Entenderam como é que funciona o DIF? Então, para essa semana, eu quero que vocês pratiquem o DIF e voltem aqui para me contar. Quem promete aqui que vai voltar para me contar? Bom, eu tenho certeza que todo mundo que tinha dúvida com relação a esse tema saiu daqui munido de muito conteúdo. Não deixe de praticar o DIF na sua casa. Eu tenho certeza que seu filho vai começar a falar menos não com essas estratégias. Tchau, pessoal!